Bom dia, alunos. Vamos ver hoje os dois primeiros filos animais. São seres bem simples e que muitas vezes são confundidos com plantas e até mesmo com pedras no fundo do mar. O litoral brasileiro é muito rico em diversas espécies e são a coisa mais linda do mundo. Então, o primeiro filo é o filo dos poríferos. Vejam essas fotos incríveis desses seres que muitas vezes se parecem com vasos de flores perdidos no fundo do mar. Coloridos e de tamanhos diversos, pouco evoluíram de seus ancestrais que devem ter surgido entre 600 e 575 milhões de anos. Também são chamados de esponjas e podem ter desde poucos centímetros até 2 metros de altura. A distribuição geográfica é ampla, elas podem ser encontradas desde os mares polares até os trópicos, onde elas são mais abundantes. Diferentes espécies ocupam desde a zona das marés até as profundezas oceânicas. Diversas espécies de poríferos produzem substâncias tóxicas, provavelmente uma adaptação contra predadores. Algumas substâncias produzidas por esses animais têm sido recentemente pesquisadas por seus efeitos farmacológicos benéficos para os seres humanos, atuando como antitumorais, anti-inflamatórios e antibióticos. Os extratos das substâncias coletadas são feitos de um modo muito simples. O animal é posto no álcool e as substâncias que contém se dissolvem nesse meio. Depois que o álcool evapora, o extrato é submetido a testes farmacológicos. Entre os compostos inéditos isolados durante as pesquisas estão 4 alcaloides que mostraram atividade citotóxica e antibiótico contra micro-organismos que causam as chamadas infecções hospitalares. O coordenador do estudo ressalta que a pesquisa com substâncias do mar é feita em 2 facetas. Uma é fazer um rastreamento bioquímico dos produtos naturais para verificar as atividades biológicas e identificar moléculas ainda desconhecidas da ciência, até com bioatividades também inéditas. A outra linha é monitorando os efeitos de moléculas já conhecidas no ambiente e na saúde das pessoas. A conclusão é que quanto mais se conhece a biodiversidade marinha, maior a probabilidade da descoberta de substâncias com potencial farmacológico, porque a diversidade química está diretamente relacionada à diversidade biológica. Todas as esponjas são parazoários, isso é, suas células não se organizam a nível de tecidos. A maioria é assimétrica e muitas espécies crescem incrustadas no substrato, sendo ásperas ao tato. Outras têm a forma de vaso, com simetria radial um pouco irregular. Como eu falei, são sésseis durante a vida adulta. Tem este nome porque tem o corpo perfurado por poros microscópicos. São animais filtradores que retiram da água seu alimento e que têm uma enorme capacidade de regeneração. Voltando ao aspecto alimentação, eles se alimentam das partículas orgânicas presentes na água que circula através do seu corpo, entrando pelos poros e saindo pelo ósculo, que é a abertura no topo. Então a água penetra no corpo do animal através dos poros e atinge uma cavidade interna, a espongiocele, que era também chamada de átrio. Dali a água é lentamente expelida pelo ósculo, de modo que há um fluxo líquido contínuo através do corpo do animal. Além de alimento, a água que circula através do corpo das esponjas traz o oxigênio e minerais e leva produtos inúteis como gás carbônico e excreções. Já já vocês vão assistir a um vídeo espetacular sobre isso, muito lindo. Uma esponja, por exemplo, de tamanho de um punho fechado, filtra cerca de 2.000 litros de água por dia. Como eu falei, tem uma capacidade de regeneração incrível. Um simples pedaço do animal pode regenerar uma esponja completa, e essa capacidade se deve às células especiais que veremos a seguir, os amebócitos, que são células totipotentes capazes de se multiplicar e de originar todos os tipos de célula, reconstituindo as partes perdidas, sendo então um tipo de reprodução assexuada. Vamos ver os tipos de célula dos poríferos. Em razão da ausência de órgãos ou tecidos especializados, as funções fisiológicas são desempenhadas independentemente pelas células. Por isso, as esponjas poderiam ser considerados simples amontoado de células, cuja forma e simetria são difíceis de serem definidas, ainda que exista uma pequena divisão de trabalho entre as células. O primeiro tipo de célula é chamado pinacócito.
São células achatadas e bem unidas entre si que revestem a esponja externamente. Entre os pinacócitos localizam-se os porócitos, um tipo de célula próprio das esponjas que tem um canal central que atravessa o citoplasma de lado a lado, formando um poro por onde a água penetra no corpo do animal. Os pinacócitos apresentam a capacidade de expandir e contrair suas margens, o que pode promover uma pequena variação no tamanho do animal. Outro tipo de célula é o coanócito. São células flageladas e ovoides. Essas células são diretamente relacionadas com a nutrição do animal. As ondulações de seus flagelos impulsionam a água através do corpo da esponja, criando uma corrente líquida que traz partículas nutritivas e gás oxigênio, além de remover excreções e gás carbônico, como eu falei. Ao passar através das projeções citoplasmáticas em forma de funil, na base do flagelo, as partículas alimentares, bactérias e pequenas partículas orgânicas são capturadas por fagocitose e por pinocitose. O alimento capturado fica contido em bolsas membranosas, citoplasmáticas, fagossomas e pinossomas e pode ser digerido intracelularmente pelo próprio coanócito ou transferidos a amebócito por exocitose. E por último, vamos falar sobre os amebócitos, que também são chamados de arqueócitos. Uma importante função dessas células é distribuir nutrientes pelo corpo da esponja. Elas capturam por endocitose partículas alimentares transferidas pelos coanócitos e as digerem intracelularmente. Os nutrientes gerados nessa digestão são transferidos a pinacócitos, porócitos e outras células durante o deslocamento dos amebócitos. Assim, a digestão dos alimentos é exclusivamente intracelular, ocorrendo no citoplasma de amebócitos e de coanócitos. A forma do corpo das esponjas é mantido por elementos esqueléticos de dois tipos básicos: fibras proteicas ou estruturas minerais microscópicas em forma de agulha, estrela, halteres e etc., constituído por sílica ou carbonato de cálcio. Esses elementos silicosos ou calcários, denominados espículas, são produzidas por células especiais, os escleroblastos, que se diferenciam a partir de amebócitos. As fibras de espongina formam uma trama ramificada entre as células corporais, constituindo um esqueleto flexível e resistente. Os antigos gregos usavam o esqueleto de certas esponjas marinhas para polir elmos e armaduras de metal. Já os romanos, além de utilizarem o esqueleto proteico de certas esponjas para tomar banho e para fabricar esfregões, tinham também o curioso hábito de encharcá-las de vinho, espremê-las e depois beber o vinho. Lógico que as esponjas usadas para o banho eram as esponjas sem espículas, e não estamos falando dessas esponjas que compramos no mercado, claro. Infelizmente, atualmente, mulheres sem condições de comprar absorventes higiênicos usam esponjas durante o período menstrual por sua ótima capacidade absorvente. Porém, esta prática é altamente perigosa, porque é um animal e pode trazer alguns micro-organismos patogênicos para essa mulher. Também temos as chamadas esponjas de tocador, que eram utilizadas para criar um tipo de alergia, um tipo de dermatite nas maçãs do rosto das mulheres quando esfregadas, só o suficiente para arranhar um pouquinho e ficar vermelho, porque não existia blush. Tocador é um tipo de móvel antigo, tipo uma cômoda, onde as mulheres guardavam seus objetos de beleza. Nós temos 3 tipos de esponja quanto à estrutura corporal. O primeiro tipo é o ascon, que é o mais simples e, em geral, tem forma de um vaso de paredes finas, sendo a extremidade aberta chamada de ósculo. Os canais dos porócitos que perfuram a parede atingem diretamente a espongiocele, que é completamente revestida por coanócitos. O caminho percorrido pela água nesse tipo de esponja é meio externo, poros, espongiocele, ósculo e novamente meio externo. Esse fluxo de água é conseguido graças ao batimento dos flagelos dos coanócitos que forçam a expulsão da água pelo ósculo. O segundo tipo é o tipo sicon. Esse tipo tem o corpo tubular com o ósculo em uma das extremidades, mas são geralmente maiores que as primeiras e apresentam paredes mais espessas. Nesse tipo de esponja, a parede apresenta fendas que levam a canais aferentes nas paredes dos quais se localizam os porócitos. Estes se comunicam com canais radiais revestidos por coanócitos.
A movimentação dos flagelos dos coanócitos, dos canais radiais, força a água a passar para a espongiocele, que é relativamente menor que das esponjas do primeiro tipo, e não apresenta o revestimento de coanócitos. Nessas esponjas, o caminho da água é meio externo, canais aferentes, poros, canais radiais, espongiocele e novamente meio externo. O terceiro tipo de esponja é o leuco, que é o tipo mais complexo e são as maiores. Elas têm paredes bem mais espessas, em que há uma abertura que levam a canais aferentes, os quais desembocam em câmaras revestidas de coanócitos, as câmaras vibráteis, que se comunicam por canais eferentes com a espongiocele. A movimentação da água pelos coanócitos das câmaras vibráteis faz a água circular pelo corpo da esponja, sempre entrando pelos poros da parede e saindo pelo ósculo. Então, o caminho da água nesse tipo de esponja é meio externo, canais aferentes, câmaras vibráteis, canais eferentes, espongiocele, ósculo e novamente meio externo. Agora vamos assistir ao vídeo maravilhoso que eu falei no início da aula. Vejam essa experiência com o líquido colorido. O líquido é injetado nos poros das esponjas e depois de algum tempo este líquido sai pelo ósculo, comprovando assim o circular da água dentro do corpo do animal. Eu sou apaixonada por esse vídeo, parece que o animal está soltando fumaça verde, né? Vamos ver. E como esses animais maravilhosos se reproduzem? Bem, eles se reproduzem de duas formas, assexuada e sexuadamente. A maioria das esponjas apresenta a reprodução assexuada por brotamento. Esse processo consiste na formação de expansões do corpo, chamados brotos, que crescem e mais tarde se separam do organismo genitor, passando a constituir novos indivíduos. Em muitas espécies ocorre o brotamento sem a posterior separação dos brotos, formando assim as chamadas colônias. Certas espécies de água doce, quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como por exemplo a estação seca, formam estruturas resistentes, as chamadas gêmulas, que têm paredes espessas com espículas e em seu interior há um conjunto de amebócitos, cuja atividade metabólica encontra-se muito reduzida, o que permite suportar longos períodos em estado de repouso. Quando as condições tornam-se novamente favoráveis, os amebócitos retornam à atividade e saem por um pequeno poro da gêmula, multiplicando-se e se diferenciando e assim originando uma nova esponja. E como eu falei, a enorme capacidade de regeneração de uma esponja também é uma forma dela se reproduzir assexuadamente. E a reprodução sexuada? Bem, isso acontece na minoria dos casos, tá? A maior parte é monóica, isto é, hermafrodita, ou seja, o mesmo indivíduo ou colônia forma gametas de ambos os sexos. Há também espécies dioicas e os gametas se formam a partir de amebócitos. Os espermatozoides são liberados na água enquanto o óvulo permanece na esponja que o formou. Na maioria das esponjas, os espermatozoides que entram no corpo da esponja feminina se fundem a coanócitos que se transformam em amebócitos e vão até o óvulo. Um amebócito transfere ao óvulo o núcleo do espermatozoide e o fecunda. Como isso acontece no mesohilo, que é uma camada interna do animal, dizemos que a fecundação é interna. Aí o zigoto se desenvolve e origina a blástula, que desenvolve células flageladas e se liberta da esponja mãe, nadando para fora através do ósculo. Em muitas espécies, a blástula flagelada logo se fixa a um objeto e desenvolve um novo animal. Aqui nós temos dois tipos de desenvolvimento. O direto, quando a blástula se desenvolve diretamente em um organismo jovem, bem semelhante aos adultos, e indireto, quando a blástula origina um organismo bem diferente da forma adulta, genericamente chamado de larva. Bem, esses foram então o primeiro grupo de animais, as esponjas ou poríferos.
Animais maravilhosos que são quase imortais, tendo infelizmente seu maior inimigo o próprio homem, que modifica seu habitat e acaba por impedir o desenvolvimento das 8.000 espécies catalogadas e que servem de alimentos para peixes e também para tartarugas. O segundo filo é o filo dos quinidários, que antigamente era chamado de selenterado por causa da coelentra, isso é, da cavidade digestiva que aparece neste grupo. É a característica evolutiva desse grupo. São animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso e geralmente vivem no mar. Poucas espécies vivem em rios e lagos de água doce e limpa. A maioria das espécies apresenta em seu ciclo de vida duas formas corporais, os pólipos e as medusas. O tipo pólipo lembra um cilindro onde se situa a boca e os tentáculos, e ao outro lado se fixa um substrato. Um exemplo é a anêmona do mar. O peixe-palhaço, aqui na fotografia, esse listadinho, escondido, produz um muco protetor que impede que as células urticantes, sobre as quais nós vamos falar mais tarde, penetrem no animal. Como que acontece isso? Quando o peixe-palhaço se esfrega lentamente nos tentáculos de uma anêmona, o muco da anêmona passa a se combinar com o seu próprio muco e assim a anêmona não reconhece como uma presa e o peixe se protege. Isso consiste em uma relação chamada de inquilinismo, pois apenas uma das espécies é beneficiada e sem causar prejuízo a outra espécie, tal como nós vimos no filme Procurando Nemo, que vocês, lógico, já assistiram. Agora nós vamos ver um outro exemplo chamado de protocooperação, em que também está envolvida uma anêmona do mar. É o caso do caranguejo eremita, que, ao contrário de outros caranguejos, não possui uma carapaça resistente que cubra seu abdômen, e por isso ele ocupa conchas abandonadas que geralmente estão juntas às anêmonas. Graças aos tentáculos com a presença das tais células urticantes que os animais têm, o caranguejo se protege contra predadores que evitam o contato com os tentáculos. Por outro lado, neste caso, as anêmonas se aproveitam das sobras de alimento deixadas pelo caranguejo. Então temos aí um caso de protocooperação, onde as duas espécies estão beneficiadas, embora a união das duas não seja vital, elas também vivem independentemente uma da outra. As águas-vivas são capazes de nadar pelas contrações do corpo, também por jato-propulsão. E aqui temos uma foto do coral cérebro, que é muito comum no litoral brasileiro. Inclusive, sobre o coral cérebro, eu assisti no dia 5 de junho, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, um programa muito lindo, que o vídeo está à disposição de vocês no AVA. Foi uma reportagem do programa da TV Cultura, Repórter Eco, e vocês, por favor, não deixem de assistir, é muito bonito. Ele é pequeno e muito lindo e também muito importante, mesmo que vocês não achem e nem gostem do mar, o que eu acho impossível. Mas voltando ao programa, ele mostrou a incrível experiência, ou melhor, uma técnica de preservação que o Projeto Coral Vivo está fazendo desde 2019 no litoral da Bahia, com o patrocínio da Fundação O Boticário. Os cientistas estão usando a criobiologia para congelar os gametas de corais a menos de 196 graus Celsius. No caso do coral cérebro, que é exclusivo no Brasil, para terem assim um banco de gametas que estarão protegidos de qualquer catástrofe ambiental. Esse projeto pode ajudar no futuro a povoar mares e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Por incrível que pareça, muitos desses animais têm reprodução sexuada, sobre a qual a gente vai falar mais tarde. A estimativa é que hoje entre 40% e 50% das espécies de corais do mundo já desapareceram, e isso aconteceu praticamente na última década, segundo o professor Leandro Godoy, da Universidade do Rio Grande do Sul. Poluição, derramamento de óleo e aquecimento do mar podem contribuir para o desaparecimento dos recifes de corais. E se não fizermos nada, a estimativa é que até o final do século, praticamente todos os recifes de coral desapareçam e podem ser inclusive o primeiro ecossistema a desaparecer da face da Terra. Os recifes ocupam apenas 1% do ambiente marinho, porém estimativas apontam que 25% da vida do mar depende dos corais, seja como abrigo ou como alimento para outros animais. E também ele protege as pessoas que moram nas regiões litorâneas,
pois eles, os corais, barram 97% da energia das ondas que chegam às areias. Também no turismo, eles se destacam com um ganho anual de 11 milhões de dólares no mundo. Não deixem de assistir o vídeo. Aqui temos mais algumas fotos de quinidários. Essa aqui é a hidra, um quinidário de água doce, fria e limpa, que vive presa por uma extremidade a uma rocha ou a vegetação aquática, mas que também pode se locomover. Veja a maravilha dos corais, a variação de cores, né? Muito lindo. E novamente aqui a anêmona e aqui algumas águas-vivas livres nadantes que parecem bolhas de ar, né? Ou sacolas plásticas flutuantes. São animais de simetria radial, o que significa que partes semelhantes do seu corpo estão repetidas ao redor de um eixo central, isto é, quando o ser vivo apresenta vários planos longitudinais que passam pelo centro do corpo e o dividem em partes iguais. Os animais que apresentam esse tipo de simetria não possuem região ventral, dorsal, cabeça ou cauda ou região caudal, nem lado direito, nem lado esquerdo. Seu eixo corporal vai da região da boca, chamada de região oral, à região oposta, que é denominada região aboral. Quanto ao número de folhetos embrionários, os quinidários são diblásticos, isso é, com a invaginação que ocorre durante a gastrulação, formam-se 2 folhetos germinativos, a endo e a ectoderme, e também o arquêntero e o blastóporo. O arquêntero vai originar a cavidade digestória e o blastóporo será a sua abertura, que poderá originar a boca ou o ânus, dependendo do filo. O ectoderme origina a epiderme, tecido que reveste externamente o animal, enquanto o endoderme origina a gastroderme, tecido que reveste a cavidade digestiva. Unindo esses 2 tecidos, há a mesogleia, uma massa gelatinosa secretada por certas células da epiderme e da gastroderme, e que dá suporte ao corpo, constituindo um esqueleto elástico e flexível. A cavidade delimitada pela mesogleia, onde ocorre a digestão dos alimentos, também distribui nutrientes e oxigênio às células, sendo por isso denominado cavidade gastrovascular. Então, temos aqui o desenho mostrando a organização corporal de um pólipo e de uma medusa. A boca com seus tentáculos em volta, que dá passagem à cavidade gastrovascular, onde vai acontecer a digestão, como eu falei, a epiderme por fora, a mesogleia, dando suporte ao corpo do animal, e a gastroderme, um animal bem simples realmente. Infelizmente, esse aqui é um slide, não é uma filmagem para mostrar a movimentação de uma medusa que nada para frente pelo batimento, pela contração de seus tentáculos, e por isso dizemos que elas são livres nadantes e são lindas, não é? Aqui mostramos um ser muito estranho mesmo. Na realidade, não se trata de um único ser, mas de uma colônia de indivíduos, isso é, 4 pólipos distintos que não sobreviveriam separados e só ocorrem juntos. Os pólipos que compõem as colônias são um pneumatóforo, transformado numa vesícula flutuadora, os dactiozoides, que formam tentáculos, os gastrozoides, que formam os estômagos, vamos dizer, da colônia, e os gonozoides, responsáveis pela reprodução. A caravela portuguesa não nada, só flutua e é empurrada pelo vento. Ela também é chamada de garrafa azul devido à coloração azulada que pode chegar até ao roxo. São extremamente resistentes e adaptáveis. Capturam pequenos organismos marinhos como peixes e plâncton, que são paralisados ou até mortos pela ação de suas células urticantes. A presa é conduzida para os pólipos digestivos da colônia, que digerem o alimento e depois os nutrientes são partilhados entre os outros. Os poucos predadores conhecidos são a tartaruga comum, o caracol violeta e a lesma do mar azul, que obviamente são imunes às suas toxinas. Os quinidários apresentam alguns tipos de células em seus tecidos. Vamos ver as células da epiderme. Células epitélio muscular. Têm a forma cúbica e, além de servirem de revestimento, possibilitam a contração do corpo. As células intersticiais são pequenas e localizadas entre as bases das miopiteliais.
por serem células totipotentes, capazes de originar os diversos tipos celulares, participam do crescimento e dos processos de regeneração. Células sensoriais. Elas têm a capacidade de perceber estímulos ambientais e transferi-los às células nervosas presentes na mesogleia. Células nervosas. Comunicam os estímulos captados pelas células sensoriais às células mioepiteliais da epiderme e da gastroderme, que reagem contraindo-se. Agora as células da gastroderme. Células glandulares. Secretam muco, cujo papel é lubrificar o corpo, protegendo o animal no caso das formas sésseis. O muco também permite a aderência do animal ao substrato. Células mioepiteliais digestivas. São alongadas e sua base é livre, voltada para a cavidade gastrovascular e é dotada de 2 flagelos. As ondulações dos flagelos movimentam o conteúdo da cavidade gastrovascular, facilitando a mistura do alimento com as enzimas digestórias produzidas por células glandulares da gastroderme. Além da função contrátil, as células mioepiteliais digestivas participam ativamente da absorção e da digestão intracelular dos alimentos. E agora vamos falar sobre essa célula espetacular exclusiva dos quinidários, o quinidoblasto. São células urticantes e estão distribuídas por toda a epiderme do animal, porém em maior quantidade nos tentáculos ao redor da boca. O quinidoblasto apresenta no seu interior uma cápsula ovoide, o nematocisto, que contém um líquido tóxico. O nematocisto prolonga-se por um longo tubo, o filamento urticante, que se contrai invertido sobre si mesmo e enrolado no interior do nematocisto. Na região do quinidoblasto, voltado para o exterior, geralmente há uma expansão em forma de dente, o quinidocílio, que se comporta como um gatilho, disparando o nematocisto ao menor toque ou presença de determinadas substâncias químicas. Ao disparar o nematocisto, o filamento urticante reverte-se rapidamente, liberando o líquido tóxico através de poros na sua parede. Em certas espécies, o filamento urticante possui também espinhos. Depois de descarregado, o quinidoblasto não se recompõe, ele se degenera. Novos quinidoblastos são constantemente produzidos a partir de células intersticiais. O grau de periculosidade para os humanos depende da espécie de quinidários. No caso das espécies comuns nas zonas costeiras, o efeito vai de nenhuma a alguma irritação na pele. No entanto, algumas espécies podem causar até a morte. As vespas do mar são o animal mais letal que se conhece. O simples toque neste animal produz uma dor súbita, tão intensa que pode fazer com que a vítima se afogue, caso não morra antes de parada respiratória ou colapso cardiovascular. Essa criatura, que tem entre 10 e 20 centímetros, pode ter tentáculos com mais de 1 metro, com milhares de quinidoblastos. É muito abundante na costa nordeste da Austrália e divide o espaço com uma outra espécie muito perigosa, a pequena Irukandji, que tem somente 10 milímetros e 4 longos, finos tentáculos, porém é igualmente mortal. Vamos falar agora sobre os corais. O que acontece que diferentes cores, o que confere diferentes cores a esses seres vivos, na verdade, são algas microscópicas chamadas de zooxantelas, que vivem nos tecidos dos corais em mutualismo. As algas fornecem compostos orgânicos para o coral, enquanto este fornece proteção a elas e também nutrientes inorgânicos e gás carbônico. Em virtude dessa associação, os recifes de corais são encontrados principalmente em locais de baixa profundidade, uma vez que as algas são autotróficas e precisam de luz para fazerem fotossíntese. Um grande problema atual é o branqueamento dos corais. Trata-se da perda dos organismos fotossimbiontes presentes nos tecidos do coral. Como a cor da maioria dos hospedeiros advém em grande parte da alga simbionte, seus tecidos tornam-se pálidos ou brancos. Nos corais, os tecidos ficam praticamente transparentes, revelando o esqueleto branco subjacente. Geralmente, os tecidos de colônias branqueadas estão vivas e intactas, enquanto a ausência das algas simbiontes implica em jejum
compulsório ao hospedeiro e de diminuição das taxas de calcificação, deixando a colônia muito mais vulnerável a outros estresses, como, por exemplo, a poluição. Estudos recentes indicam que o aumento da temperatura do mar seria o causador primário do branqueamento em larga escala e, secundariamente, o aumento da incidência da radiação UV. Mundialmente, os recifes têm sido seriamente ameaçados pela atitude do homem, com destruição física propriamente dita, sedimentação, poluição, pesca predatória, coleta e etc. Apesar de tudo, as colônias branqueadas podem se recuperar completamente em poucos dias ou até mais ou menos um ano, e a coloração, dependendo da espécie e do grau de branqueamento, que prova que a natureza sofre com a ação do homem, porém tem seu ritmo de recuperação. Mas devemos tomar cuidado, podemos chegar a uma taxa irreversível e nós não queremos pagar para ver, não é mesmo? Os quinidários são carnívoros e se alimentam de diversos tipos de alimento. Eles capturam o alimento com os tentáculos, levando-o à boca, por onde chega à cavidade gastrovascular. Enzimas digestórias secretadas por células especiais da gastroderme iniciam a digestão do alimento extracelularmente na cavidade gastrovascular. Partículas de alimento parcialmente digeridas vão sendo englobadas pelas células mioepiteliais digestivas, em cujo citoplasma a digestão se completa. A digestão nos quinidários, portanto, inicia extracelularmente e termina intracelularmente, sendo por isso denominada digestão extra e intracelular. Os produtos úteis da digestão são distribuídos às diversas células do corpo por difusão. Restos não digeridos permanecem na cavidade gastrovascular até a eliminação pela boca. E também por difusão que o gás oxigênio é dissolvido na água, atinge as células e que o gás carbônico e as excreções são eliminadas. Os quinidários não possuem sistema circulatório, nem sistema respiratório e nem sistema excretor. A coordenação dos movimentos dos quinidários é executada por uma rede de células nervosas presente na base da epiderme e da gastroderme. Essa rede nervosa processa estímulos percebidos por células especiais e emite estímulos às células mioepiteliais, que respondem se contraindo. A rede nervosa está espalhada por todo o corpo, constituindo o que denomina um sistema nervoso difuso. Os quinidários se reproduzem assexuadamente por duas formas, o brotamento e a estrobilização. No caso do brotamento, podem se formar pequenos brotos que posteriormente se soltam, originando indivíduos independentes. No caso da estrobilização, é um tipo de reprodução assexuada que ocorre em pólipos que se dividem transversalmente em discos, formando indivíduos semelhantes a estróbilos, originando várias medusas que são livres nadantes. Quanto ao tipo de desenvolvimento, o embrião temos o desenvolvimento direto, em que não há estágios larvais. Esse tipo é o que acontece nas hidras. Nesse caso, o óvulo permanece grudado ao corpo da hidra, onde é fecundado e se desenvolve até formar um pequeno embrião. Aí ele se solta e se fixa a algum substrato, transformando-se em uma hidra semelhante aos seus pais. Nesse slide, nós vemos a alternância de gerações, também chamada de metagênese. As medusas masculinas liberam seus espermatozoides na água e as medusas femininas, dependendo da espécie, podem liberar os óvulos na água ou retê-los no interior do corpo, onde serão fecundados. O zigoto desenvolve-se em uma larva ciliada de corpo achatado, a plânula, que depois de nadar livremente durante algumas horas ou dias, se fixa, perde os cílios e se transforma em um pólipo, que se desenvolve e origina assexuadamente novas medusas, fechando assim o ciclo. O ciclo reprodutivo da aurélia se dá pela reprodução assexuada por estrobilização, seguida da reprodução sexuada das medusas, que produzem uma larvinha ciliada. Nesse caso, com a formação de uma larva, temos o desenvolvimento indireto. Aí a larva se fixa e forma um pólipo, fechando o ciclo. Então, concluímos que a metagênese é quando a forma de medusa, livre nadante, se reproduz sexuadamente, originando pólipos fixos, que se reproduzem assexuadamente, originando a medusa.
A época reprodutiva dessa espécie ocorre normalmente na primavera e no verão e são comuns na água salobra, como perto de recifes oceânicos. Bem, com esse último slide, terminamos o assunto de hoje. Até a próxima aula, quando nós veremos o terceiro filo na escala evolutiva, os plateumintos. Até a próxima!